a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Se sintam agraciados pelo Espírito de Deus nesta manhã de sábado. Amém. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos completando mais 172 anos da Escola Sabatina. Amém. Amém. Bom dia a todos. Feliz sábado. Nesse momento, como eles vão as colocar de pé para juntos entoarmos o hino Projeto Maná. Vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós se colocamos de joelho agora diante da Tua presença e te pedimos de início a Tua misericórdia e o Teu perdão sobre a nossa vida. Amém. Que a Escola Sabatina não venha ser apenas um ato religioso, mas venha nos edificar, nos ensinar, nos exortar quando necessário. Toma nossa vida em Tuas mãos e que possamos sair daqui dessa manhã preenchido do Teu Espírito, da Tua presença e do Teu poder. E possamos ter a certeza que o Senhor é conosco. É isso que nós te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos, família, quem está com sono, diga eu. Brincadeira à parte, gente. Hoje faz 172 anos da Escola Sabatina
daqui a pouco eu não vou falar um pouco como foi criado, porque daqui a pouco tem um vídeo, né? Então a gente já tem a tecnologia animada, o Senhor está falando aqui para você. Mas hoje a gente vai fazer diferente, tá? Eu vou passar a lição aqui pelo slide, vai ser uma lição geral. Eu trouxe do lado aqui do associado da Escola Sabatina e minha associada com um pequeno grupo, que são dois ministérios conectados. Amém? Eu queria que você preparasse a sua lição, porque nós vamos começar a introduzir o estudo da lição da Escola Sabatina. Convido aos meus professores a sentar. Prepara o material, por favor, da lição. As crianças já podem ir para a salinha dela. Daqui a pouco, na hora do sorteio, ela vai pegar as voltas. Todo mundo pegou a lição? Todo mundo já pegou a sua lição? Está todo mundo certo? Está todo mundo afiado aí? Vamos fazer uma oração? Curva a sua cabeça. Senhor meu Deus e amado Pai, nós entregamos em tuas mãos a nossa vida e te pedimos nesse instante a tua direção, para que o Espírito Santo, que já se faz presente, ele possa ajudar a esse aluno do entendimento da tua palavra. E que o Senhor possa também ajudar cada professor a passar a lição de uma forma que todos venham entender e sair daqui, meu Deus, edificados. Pois essa é a intenção e o objetivo nesse momento. Toma todos nós em tuas mãos, pois é isso que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Pronto. Vou convidar, aproveitando que o irmão Everaldo chegou agora, quem tinha. O irmão Felipe vai ceder o microfone. Hoje quem vai passar a lição vai ser eu e o irmão Everaldo. Eu tinha falado com ele no WhatsApp, se ele não leu, não tem problema, ele passa por ele. E crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está falando da nossa salvação no reino de quem? De Deus. Ele está falando que quando nós cremos nele, mesmo quando nós descermos ao túmulo, como todo mundo, a maioria vai para o cemitério, quando Jesus voltar, nós vamos reviver com Cristo. Amém? Pode ficar apontado aqui no microfone. E aí continua aqui, ó. E aí agora ele inverte. E todos os que vivem e crêem em mim não morrerá eternamente. Quando o Senhor Jesus ali no livro de João está falando aquilo ali, ele justamente está falando dos dois tipos de pessoas que vão ser arrebatadas. O primeiro que eu expliquei são aqueles que quando Jesus voltar serão arrebatados, eles vão reviver e serão transformados. E o segundo é que serão o quê? Arrebatados. Por isso que é a eleição. Todo que vive e crê em mim não morrerá, mas terá vida o quê? Quem aqui quer ter a vida eterna? Todo mundo, né? Mas para que eu, você, nós tenhamos a vida eterna, nós temos que estar meditando e vivendo de acordo com a palavra de Deus. Mas não só no sábado. Quais são os dias? Todos os dias. Irmão, a Bíblia é muito grande, é grossa, é muita coisa. Por isso que existe a escola sabatina, para todo dia você estudar um pouquinho. Está dando para entender? E aí ele conclui dizendo assim, ó, você crê nisso? Quem crê? Que é aquele que morreu salvo e aquele que está salvo vivo, quando Jesus voltar, vão ser escolhidos e levados. Amém. O senhor quer acrescentar alguma coisa aí primeiro? Diga aí, meu mestre. Feliz sábado a todos. Cheguei na aula uma vez, foi, irmão Beto? Chegou não. Ele já me pegou aí de primeira, mas a lição da escola sabatina, primeiro, eu acho que o irmão Roberto já falou, eu deveria estar aqui, eu acho que eu estava aqui ainda, mas tem a participação de toda a igreja, certo? Se você tem um comentário a fazer sobre a lição, você que estudou a lição, você pode levantar a sua mão, você pode comentar. Aqui não sou eu e o irmão Alberto que estudamos a lição. Muitos de vocês estudaram e muitas vezes a pessoa tem um conteúdo, né, um conteúdo bem relevante para todos nós, né? Porque
O intuito da lição da escola sabatina é nos ensinar como nós devemos viver e acreditar em quem? Em Jesus. Então, o título da lição da escola sabatina diz assim: sinais da divindade. Então, qual é o objetivo aqui? Sinais da divindade. Tá ali, tá? Sinais da divindade. Pode olhar para trás, eu libero para olhar para trás. Então, qual é o objetivo disso? De Jesus, aqui está dizendo o título, sinais da divindade. Por que os sinais da divindade? São os sinais da glória de Cristo. Também, mas aqui o objetivo é Jesus mostrar os sinais, como ele veio. Ele é uma pessoa de quê? Que tem uma ligação com quem? Divino, né? Sinais da divindade é alguém que tem o quê? Uma ligação que divina com Jesus Cristo, porque ninguém não faz os sinais que Jesus fez se ele não tivesse ligado com quem? Com Deus. Eu e você, na nossa vida, nós não podemos fazer nada. A própria Bíblia diz isso, né, no livro de João, João 15, verso 5, né, Roberto, diz assim: sem mim nada podereis fazer. Então, assim como Jesus veio dar os seus sinais, mostrando que ele estava ligado com o divino, Deus, nós também podemos tirar o quê? Lições para nossas vidas. Que nós acreditamos que Jesus ali estava ligado com Deus e que fez muitos sinais para a gente acreditar em quê? O irmão Roberto falou ainda agora, minha filha falou agora também, acreditar em quê? Na salvação. Ele veio mostrar através dos seus sinais, né? Como era, por exemplo, essa ligação divina. E você viu no decorrer da lição, essa semana, que é muito importante para cada um de nós, quanta assim, divergência ele teve, quantas pessoas que foram contra a ele, né? Por conta dos sinais que ele fazia. Inclusive, eu vou adiantar, mas a gente vai abordar lá para frente, irmão Roberto, inclusive por causa do dia de sábado. Entende? Porque as pessoas não entendiam qual era, por exemplo, assim, o objetivo de Jesus. Por quê? Só dando um spoiler aí, irmão. Um spoiler aqui, irmão, é isso mesmo. Como Jesus veio e ele era diferente, e nós também devemos ser diferentes. Aqueles fariseus, aquelas pessoas que atacavam Jesus porque ele estava curando só mais no dia de sábado. Você vê que as coisas de Jesus eram no dia de quê? De sábado. De sábado. Jesus estava na casa das pessoas curando, né? Dificilmente você vê um adventista dia de semana na casa dos pessoal por aí, mas dia de sábado ele está o quê? É o sinal de Jesus, porque Jesus, ele precisava de trabalhar também para quê? Para se manter. Era ou não era? Sim. Jesus trabalhava de carpinteiro, ele se mantinha, mas no sábado ele o quê? Se manifestava assim como nós. Não é que ele não tinha o que fazer, e agora ele ia levar a cura, levar o que era bom, levar tudo, felicidade às outras pessoas. E aqueles fariseus daquela época, o fariseu não pensa que é qualquer um não, quando disse o nome fariseu, não é irmão velho. Mas ele era uma pessoa que estudava muito mais do que eu e do que ele. E os fariseus tinham um cuidado tão grande, irmão Francisco, em eles voltar, sabe para quê? Para o cativeiro, eles ser levados de novo para o cativeiro, porque eles foram levados para o cativeiro por conta de quê? Da desobediência, quando foi. Então eles voltaram com uma tese tão grande de não voltar mais, com medo de voltar, que eles no sábado, eles não faziam nada, eles não, até que eles chegaram a dizer assim, será que ele é filho de Deus? Eu acho que ele é um pecador, porque ele está fazendo essas coisas desde sábado. Porque eles tinham medo, sabe de quê? De voltar de novo com o cativeiro por conta do erro. Mas Jesus veio mostrar, eu sou divino, eu sou Deus, eu sou que faço isso, eu sou que faço aquilo, para que a gente pudesse acreditar nele. E aí, como o irmão bem falou, os fariseus não eram qualquer pessoa, eram pessoas estudadas. Só que o medo de voltar para o cativeiro por causa da desobediência, não só da observância do sábado, mas da fidelidade de Deus lá no tempo de Daniel, que foram para ser escravo no reinado de Nabucodonosor. Eles fizeram algo que eu posso dizer que tem no dia de hoje.
eles se cercaram de tradições religiosas, e aí eles perderam a direção realmente do que era guardar o sábado, do que realmente era servir a Deus. E aí quando Jesus vem com esses sinais divinos que o irmão falou, aí há aquele conflito de valores. Quem agora está certo? Aqueles religiosos ou esse homem que se diz ser filho de quê? De Deus. E sinais divinos é o seguinte: sinais a gente já sabe, né? Quando a gente chega no sinal, a gente obedece o quê? Os sinais, não é isso para correr? Todos nós seres humanos emitimos sinais. Você quando passa perto de uma pessoa alcoólatra, ela não precisa dizer que é alcoólatra, mas ela emite sinal que ela é viciada no quê? No álcool. Tá? Fica dá para me entender o que eu estou falando. Qualquer pessoa, você andando com ela, ela vai emitir sinal se ela é de Deus, se ela não é de Deus, o que ela faz ou deixa de fazer. E quando Jesus chegou ali no começo do ministério dele, aí, que a gente já está vendo aí que vai começar, os milagres já estavam acontecendo, então ele começou a trazer sinais o quê? Divinos, e aí houve um conflito com os fariseus. Vamos passar aqui, se deixar em quadro até meia-noite. Pode passar, missionário? Sábado, sinais de divindade. Aí aqui, ó, eu vou ler um pouquinho aqui, eu vou deixar o irmão falar um pouco. Diz assim, ó: enquanto Mateus, Cristo era como rei, porque cada discípulo ele falava que descrevia Jesus de uma forma. Então diz assim, ó, quando era em Mateus ele chamava muito Cristo de rei, quando era em Marcos apresentava como servo, em Lucas como homem, mas João mostrava Cristo como um ser divino. Sinais, sempre falava que ele fazia sinais e era o ser o quê? Divino. E aí quais são as três maiores características que João falava? No princípio era o verbo, está falando da eternidade do ser divino. O segundo, ele era o Criador, tudo foi feito por ele, novamente a divindade, está falando ali de Deus junto. E divino, o verbo era Deus. Aí eu vou concluir aqui embaixo, o irmão pode acrescentar alguma coisa e vocês também podem acrescentar. As palavras de Cristo, o seu filho vai viver, é a introdução que a gente vai passar daqui a pouco, em João 4,50, está no presente futurista. É futuro, que o seu filho vai viver é presente. Aí diz, onde expressa a certeza como se a ação já estivesse no presente. Então, de cara de sábado, a gente já pega esse ser divino, o sinal de Jesus, que é o milagre ali do filho daquele homem, e ele diz em duas partes, né? Ele vai para o futuro e para o presente. Ele disse, vá, mandando ele para o futuro, que seu filho já está o quê? Curado. Pode acrescentar alguma coisa, irmão? Quer acrescentar alguma coisa no sábado? A igreja não tem nada a falar sobre essas reivindicações aí que o irmão falou? No sábado? Ele fala no sábado ainda, para a gente pular aqui para o domingo. Daqui para ser a gente chega. Ora, hoje aí, professor, irmão de Lom, muitos irmãos aí têm a lição, que estudaram. Alguém? A concluir? Alguém quer acrescentar? Passa aí para o domingo. Aqui diz assim, ó: o milagre do alimento para 5.000. Ali agora vai falar naquele momento justamente em que Jesus multiplicou e alimentou mais de 5.000 pessoas. E se você percebeu, aluno, professor, nesse dia no domingo, vai entrar muito parecido em uma réplica, em um comparativo com o maná. Vai simbolizar muito falando de Jesus como se fosse Moisés e o alimento de 5.000 como se fosse o maná que foi dado para aquele povo quando estava no deserto. Aí diz aqui assim, ó: o milagre da multiplicação ocorreu próximo da Páscoa. A Páscoa, em João, dos seus paralelos com Moisés e Êxodo, incluindo a pessoa de Jesus. Aí tem 3 desenhos. Ali tem um monte, ó. Jesus e Moisés subiu o quê? Um monte. Vai começar agora uma característica de Moisés naquela época e de Jesus na época dele. Uma primeira semelhança, eles sempre estavam procurando onde? Subir o monte. O que é que Jesus e Moisés faziam no monte? Quem sabe me dizer? Um aluno, sem ser professor. O que Moisés e Jesus faziam no monte? Orar. Muito bem. Vamos lá. Diz assim, ó:
Filipe e o povo de Israel foram testados. Filipe, se você ler a lição, é aquele que chega e diz que o povo chegou ali e não tem alimento para todos. Presta atenção, estamos no Novo Testamento. Filipe chegou para Jesus e disse: ó, vamos dispensar o povo, tem muita gente, não vai dar para comer não, daqui a pouco vai dar o quê? Confusão. Porque Filipe estava olhando pelos olhos naturais. E ali, porque tinha muita gente, era época de Páscoa, o povo estava reunido para aquela cerimônia. E aí, no tempo de Moisés, olha lá, Filipe e o povo de Israel. No tempo de Moisés, o povo de Israel também, que era aproximadamente 1 milhão de pessoas, ele também estava reunido. Aí uma pergunta aos alunos: o que tem no deserto para comer? Hein? Lá no deserto tem feijão plantado? Quando Moisés ia com o povo, chegou lá e disse: ei, ó, Deus mandou a gente aqui, ó, já mandaram plantar ali, milho, feijão, ó, pode comer. Tem o que no deserto? Por isso que a palavra é o quê? Deserto. Então você vê que naquele momento Moisés poderia estar igual a Jesus e aquele povo estaria igual a quem? A Filipe, olhando e dizendo o seguinte: não temos nada para comer. Mas no tempo de Moisés foi providenciado ou não foi? Foi. E agora? Foi o que aconteceu no tempo de Jesus. Diz aqui, ó, pães e maná em abundância. A Bíblia fala que no tempo de Moisés todos os dias caía o maná. O maná era como se fosse um pão refinado, certo? E o povo saía de manhã das suas casas, pegava aquelas taxas, e o maná caía do céu como fosse chuva. Ele juntava, ia para dentro de casa, apresentava, agradecia a Deus, e ele partia com a família. E aí agora vem Jesus, agora qual a situação? O povo está ali, e aí Jesus precisa fazer o que agora? A multiplicação. Pode acrescentar alguma coisa, irmão? Pode falar. O irmão aí já falou tudo, né? Depois que ele falou tudo, ele pode acrescentar alguma coisa, né, irmão? Veja só, irmãos, aqui no capítulo 6, capítulo 6, verso 3, fala que Jesus, ele subiu no monte, né? Ali, e Jesus, ele subiu no monte ali para ensinar os seus discípulos, ou seja, tudo que ele estava fazendo naquele momento, aqueles milagres, né? Principalmente dos pães e dos peixes. Jesus ali estava mostrando totalmente aos seus discípulos, ou seja, o seu poder. Ali ele já falou que Jesus, ele testou Filipe, né? Porque Filipe pensou assim: Senhor, a gente não temos nada para dar a esse povo, né? É bom que manda o pessoal ir embora. Aí Jesus, assim como Moisés, ele já foi um paralelo de Jesus com Moisés lá no deserto, com o poder divino, ele alimentou a multidão. Jesus aqui também, ele fez o milagre da multiplicação para alimentar uma multidão também. Por isso que tem esse paralelo. Moisés, ele estava onde? Num lugar onde não tinha nada, como ele já citou. E onde Jesus estava com aquela multidão de pessoas, que eram 5.000 homens, fora as mulheres e os meninos, e os estudiosos dizem que pode chegar até 12 ou 15 mil pessoas. Exato. Será que é pouca gente para alimentar? Então você acha que Jesus ali também se viu num deserto, sim ou não? Sim. Já pensou? Aqui tem o quê? 50 pessoas? Não sei quantas pessoas tem aqui, mas se tivesse aqui só um pão aqui, uma xícara de cevada para alimentar a gente tudo agora, o que é que você ia pensar? Não ia dar. A mesma coisa que os discípulos pensavam, né? Ia dizer assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu chamava o irmão Roberto, esse irmão Roberto, eu falava: fazer oração da povo para casa. Bom, eu pedi desse pessoal para casa, tomar café, porque aqui não está fazendo o que aquele povo tem ali. Inclusive vai acontecer, né? Porque o bolo que está ali não vai dar para todo mundo vai para casa e vou ficar só com ele. Não, a gente não pode, né? Aí vai multiplicar, né? A gente está falando sobre a multiplicação. E aí, queridos, para a gente também dar continuidade, brincadeiras à parte, Jesus está mostrando também, para mim e para você, que Ele é um Deus que tem uma ligação com o divino, e Ele é o Deus de quem? Da multiplicação.
Então a gente não pode pensar, ou seja, como os discípulos pensaram, será que vai dar, como é que vai ser, vamos mandar o povo embora. Nós temos que ter um pensamento o quê? Positivo diante de Deus. Eu vejo que isso aí é o quê? Ele dizendo pra gente que mesmo no deserto, ele está ali com nós. Com certeza. A gente confia nele, entrega ele. O deserto que eu digo é o tempestade. É isso mesmo. A dificuldade. Exatamente. Ele está ali. Não deixa a gente ficar necessitado. É o que ele faz. Exatamente, então é isso mesmo. Então a gente deve ter um pensamento que é sempre um pensamento positivo diante de Deus. Né? Você veja que muitas vezes a gente tira pelo mundo hoje. O que acontece? Começou o quê? O verão. Se você for no sertão na época do verão, agora no mês de janeiro, irmão, é que você chega lá e correr. A pintura, a seca, ali tudo seco. Mas se você for lá no mês de junho para julho, aí você vê o poder de Deus, a fartura ali, né? Aí você vê aquela época que estava para o que está agora. Então é essa confiança que nós temos que ter em Deus. Porque pode ser que hoje eu esteja passando por um deserto. Eu não sei qual é o deserto que você também pode estar passando. Não é isso? Mas o que a gente tem que pensar como uma pessoa divina, uma pessoa que tem uma relação com Deus? Que Deus é o Deus de que dá multiplicação. Que Deus é aquele que pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou quase 15 mil pessoas. Aí a pergunta é, irmão, mas deu? Não quer falar? Irmão, entre um paralelo aqui entre Moisés e Jesus, além da multiplicação e do milagre apresentado pelos pães e seus peixes, o mesmo objetivo de Moisés, quando ele conduzia aquele povo, o povo cobrava e ele clamava a Deus pelo maná para que aquele povo fosse alimentado e que o povo entendesse o poder de Deus. Ali tinha um objetivo que Moisés conduzia aquele povo também para libertar o povo da escravidão. Jesus também alimentava o povo e curava o povo, mas também o objetivo de Jesus era tirar o povo da dúvida e também da escravidão. E levar para o reino de O povo Deus. precisava ser libertado. Então ali pegava libertação. O paralelo aqui, Moisés e Jesus tinha o mesmo significado: libertar o povo. Esse era o objetivo. E uma coisa bem interessante é que a gente pode ver 3 situações nessa passagem para a gente, como aluno, estudar. Existia uma necessidade, 5 mil pessoas, eu estou falando dos homens, não estou acrescentando o que o irmão falou, mas é dentro da tese que ele falou. Existia Jesus e existiam os discípulos. Os discípulos estavam perto de quem? De Jesus. Mas naquele momento ele não acharia ou não achava que Jesus era capaz de resolver aquele problema. Eles não acreditavam, né? Exato, por isso que eles foram aflitos até Jesus para dispensar. E aí a gente tem que trazer para a nossa vida que muitas das vezes nós passamos por algumas situações e achamos que aquela situação Jesus não é capaz de solucionar. E aí eu vou dizer para você que Jesus é capaz de solucionar todas as situações. Amém? Amém. Não só a multiplicação, mas a transformação, a cura, o convertimento. O que você imaginar, o único que pode dar essa resposta, esse caminho, é o Senhor Jesus. Amém. Quer acrescentar alguma coisa ou pode ver? Vamos lá, porque senão vai. Bota na segunda. Este é verdadeiramente um profeta. Preste atenção agora que eu vou falar uma coisa bem interessante. Eu vou deixar o irmão Everaldo falar. Para os judeus, o Messias seria um libertador. Mas em João, Jesus se autodominava de 7 maneiras diferentes. Ele disse, eu sou. Naquela época, as escrituras estavam dizendo que o povo ali de Israel, eles viriam para ter um libertador para libertar ele daquele sofrimento. Eles imaginavam que seria um político, um imperador, um líder, para libertar ele daquele problema físico que existia naquela época. Mas na verdade a profecia em Jesus, ele não veio para salvar um problema físico, mas um problema religioso e espiritual. E aí quando Jesus começa em algumas passagens da Bíblia a falar alguns trechos,
ele vai sempre usar mais ou menos aquela palavra que a gente vê no Velho Testamento. Ó. Jesus, ele disse, eu sou. Lá em João ele diz que ele é o quê? O pão da vida. No segundo ele disse, eu sou a luz do mundo. No terceiro ele fala, eu sou a porta aberta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho e a verdade. E eu sou a videira verdadeira. Então essa linguagem, eu sou, era muito usada também lá em Moisés. Você lembra que Deus disse assim, ó, que eu mandei. E ele foi lá até o faraó e falou. Entendeu? E aí diz a expressão eu sou, é usada propositadamente por Cristo com ilusão a Êxodo 3:13. Jesus mais uma vez se declara divino. Amém. Pode ir, Amém? Essas palavras que o Roberto falou aí. Você lembra que Deus ele falou com Moisés que vai tirar o povo do Egito, assim até como o irmão pregou aqui um dia desse, com Araújo, se não falha a memória. E Moisés disse que era pesado de língua e tal. Aí Jesus disse: não, você vai com Arão e tal ali. E eles foram. E quando chegou lá, que Faraó perguntou a Moisés quem era ele, foi que ele disse: eu sou. Eu sou. Isso está mostrando aqui, essas vezes aqui que Jesus falou, eu sou. Ele está dizendo que ele é quem? É mesmo que ele está dizendo assim, eu sou Deus. Alguém respondeu aí na Deus, né? Eu sou Deus, é mesmo que ele está dizendo, eu sou Deus, é eu que mando nesse mundo, é eu que faço isso, é eu que posso fazer aquilo. Agora Jesus ele não chegava nem na papulagem assim para dizer assim, olha, eu sou o dono da vida. Como tem hoje, né? O pessoal chega se gabando, né? Exatamente. Olha, eu não tenho poder para curar, não tem isso não. Jesus chegava de uma forma sutil para Simplicidade e autoridade. Para que você, no decorrer do seu pensamento, da sua vida, você fosse descobrindo, tá entendendo, a essência de Deus. E ter uma certeza que você estava do lado de quem? De Deus, né? É isso que Jesus queria, né, mostrar para nós hoje. E hoje, meu irmão e minha irmã, eu creio que eu e você estamos aqui porque nós acreditamos na palavra de Jesus, no milagre que ele fez, e acreditamos que as promessas dele tudo é verdade, e isso na nossa mente não há o quê? Dúvida, não há dúvida. Sabe por quê? Porque se houver uma dúvida, irmão, o que é que acontece? Você começa a pensar, o inimigo jogando dúvida na sua mente e tal, será que é assim? Quantas pessoas lá que são assim, que são desse jeito, que será que só esse povo conhece a verdade? Você agora entra com os fariseus. Eles atacavam Jesus, eles viviam de uma forma errada, mas eles já achavam que estava o quê? Certo. Eles achavam que estava certo ali diante de Jesus, até que chegou um momento que ele disseram assim, quando Jesus, a gente vai abordar, acho que para frente agora esse tema, a parte do céu, né? Chegou um momento que eles disseram assim, nessa parte foi mais judeu que disseram assim, será que esse homem é filho de Deus? Ele é um pecador. Como é que ele está fazendo esse milagre, tudinho aí, né? Sendo pecador. E eles só achavam que Jesus era pecador, sabe por quê? Porque Jesus só curava no dia de sábado. Aí eles achavam que Jesus estava trabalhando. Entende? Mas o trabalho de Jesus que ele fazia dia de sábado é o meu e o seu. O que é que a gente faz dia de sábado? Pregar a palavra, evangelizar, buscar as pessoas, ajudar. Ajudar, estar na igreja. Se você vê, Jesus fazia tudo isso que eu e você está fazendo. Ah, irmão, você está se comparando com Jesus de jeito nenhum. Nem amarrar a sandália, como disse João, né? Mas no livro de Efésios, capítulo 5, verso 1, sabe o que é que diz assim? Sede, pois, imitadores de Deus, de Cristo. A gente tem que ser o quê? Imitador de Cristo. Pode falar, irmão Araújo, aí. Um dos pontos que eu vejo aqui, na segunda-feira, Jesus, ele não queria aparecer para as pessoas. Ele não queria se achar para a pessoa, mas ele queria ser achado pelas pessoas. Ele queria que a pessoa viesse até ele,
tivesse esse encontro e descobrisse quem era ele realmente, a sua identidade. Era isso que Jesus queria. Ele poderia muito bem aparecer, brincar, mostrar aquilo que ele poderia fazer. E ele não fez isso. Primeiro ele se mostrava humildemente, ele queria que as pessoas viessem até ele e descobrissem o verdadeiro dom de Jesus. Em que necessidade as pessoas teriam esse encontro e descobrissem quem era ele. Isso era o maior ato de humildade de Jesus. Ele queria que as pessoas viessem até ele. Vamos para a terça? Vamos sim. A cura do cego, parte 1. Agora a gente vai falar daquele momento que o cego é curado. E aí agora vai começar aquele conflito que ficou citou de valores, né? Porque pode ou não pode, não sabe, mas porque ele é pecador, você não foi curado, quem é seu pai, quem é sua mãe, você veio da onde? Eu acho que foi uma encenação. E aí você vai ver agora que vai, de um simples milagre, vai gerar um tumulto, né? Diz assim, ó, os discípulos associavam a cegueira ao pecado. É parte 1, porque a gente vai ver de duas formas. Os discípulos que andavam com Jesus naquela época, e as pessoas ali que estavam seguindo Jesus, tinham aquela crença já incutida ali pelos fariseus, que quando a pessoa ela nascia com uma doença, era sinal que ela estava carregando um pecado. Aí diz assim, ó, os discípulos associavam cegueira ao pecado. Pode ser cegueira, pode ser um aleijado, pode ser uma lepra, qualquer coisa que fosse prejudicar o ser humano, dizia, esse homem está em pecado. Quando era, dizia assim, ó, o pai e a mãe dele pecou, por isso que ele nasceu assim. Então eles tinham isso dentro da mente. Aí diz assim, ó, mas Jesus revelou que a cura glorificaria quem? Deus, desafiando crenças tradicionais sobre o sofrimento. E aí agora eu vou botar um stop que a gente vai comentar. O cego de nascença, as dúvidas dos discípulos, a resposta de Jesus, a cura do cego, a reação dos vizinhos e a reação dos fariseus. Então foram 5 tópicos que a gente vai falar agora. Primeiro, o cego ele era cego de nascença. Então a visão ali foi de pecado, e o pecado veio do pai e da mãe. Caiu por terra, que não existiria essa situação. O segundo, a dúvida dos discípulos. Eles andavam com Jesus, mas eles, assim como os outros, também tinham aquela dúvida e achavam a mesma coisa. Nós temos que ter cuidado na igreja, de não estar dentro da igreja, e coisas que é para a gente saber e entender, a gente está achando diferente, tá? Porque os discípulos andavam com Jesus, mas tinha dúvidas. Por isso a importância da escola sabatina. Porque na lição da escola sabatina você vai tirando as suas dúvidas. O terceiro, a resposta de Jesus, né? Ele falou, não, esse pecado aqui é para glorificar o nome de quem? De Deus. O quarto, a cura do cego. O cego foi curado ou não? Sim ou não? A reação dos vizinhos. A Bíblia fala que quando ele foi chegando de volta em casa, todos os vizinhos viram que ele não estava mais o quê? Cego. Todos ficaram o quê? Admirados. Aí eu pergunto a você, glorificou ou não glorificou o nome de Deus? Só que tem um detalhe. Quando os vizinhos começaram a comentar, também apareceu o quê? Os fariseus. Aí é que a gente vou deixar, vamos falar um pouquinho, porque a gente vai entrar na parte 2, que agora é o contraste entre o cego e os fariseus. Aí diz assim, ó, os fariseus, presos à tradição, rotularam Jesus como um transgressor, que é o que o irmão está falando desde o início da mensagem. E enquanto sua cegueira espiritual impedia reconhecer o verdadeiro propósito divino. Eles estavam tão mais preocupados em criticar Jesus do que glorificar a Deus por não ter sido curado da sua cegueira. Pode falar, irmão. E aí a gente vê que aquela dúvida, né, que houve entre os vizinhos, também os fariseus, eles tiveram uma dúvida, eles pensaram que ali eles fizeram também uma armação, né? Exato. Uma armação em relação... Mas hoje existe, né, a armação, né? Exatamente. No dia de hoje que faz a armação, né? E aí aquela dúvida, aquele problema de passado, hoje em dia realmente acontece, só que ali realmente é um milagre, né? Porque eles tiveram uma dúvida tão grande, porque naquela época nunca tinha acontecido um caso dessa forma, de alguém, né, por exemplo assim, curar
um cetro de nascença. Era algo que nunca acontecia naquela época. É tanto que quando Jesus fez esse milagre, é só para acrescentar, a gente vai chegar lá, mas depois de sair, você vai ver que Jesus curou Lázaro depois de morto 4 dias. Jesus não tem que dizer assim, olha, mostrando ainda, eu sou o que posso, eu vou mostrar umas coisas, entendeu? Para que eles venham o quê? Acreditar. E outra coisa, quando ele disse que os discípulos disseram assim, quem pegou os pais dele, que ele nasceu dessa forma, Jesus disse, nem os pais, ninguém pegou, é para que a glória de Deus faça o quê? Se manifeste. O que a gente pode tirar de lição para a nossa vida, irmão Alberto, em relação a isso aí? Que em nossa vida, só para adiantar, depois se você quiser fazer um comentário, tem que acontecer alguma coisa, certo? Tem que acontecer alguma coisa, uma doença, um desemprego, o que pode ser outra coisa aí? Falta de chuva, uma tragédia, sabe para quê? Para que Deus venha em nossa vida e faça o que? Ele mostre o seu poder. E através daquilo que aconteceu com você, Deus é o quê? Glorificado. E irmão, isso era um pecado, isso era um problema do tempo de Israel, era justamente isso. Quando o povo estava com Deus, Deus não deixava nada faltar, estava tudo certo, aí as pessoas caíam aqui, numa prostração espiritual. Porque estava tudo bom, não faltava nada. Aí já começava a achar que não precisava de Deus, era Deus protegindo, mas aí não. Precisa estar orando a Deus, porque não tem problema nenhum inimigo está nos atacando, a nossa plantação está certa, não tem nenhuma praga, e aí as pessoas deixavam de adorar a Deus e fazer o que Deus pedia, quando pensavam que não, vinha a tempestade. Entende aí a situação? Então tem que acontecer algo que na nossa vida, que a gente se debate, né, com aquela situação que de agora eu vou recorrer a quem? Não tem outro. Veja aí, voltando lá para Moisés, quando ele chegou na beira do Mar Vermelho, a multidão atrás dele, Faraó com os seus cavalos, o seu exército todinho ali. O que foi que aconteceu? O seu cajado ali na mão e o mar foi aberto. Então, por que ele se deparou com o mar? Não podia ter outro domínio, ele sair correndo ali? O que é que a gente pode tirar a lição para a nossa vida com isso aí? O que é que a gente pode tirar a lição para a nossa vida? Primeiro ponto, que Deus quer usar o irmão Alberto com aquilo que tiver o que nas mãos dele. Ele quer usar você, meu irmão. Eu não tenho nada, você tem alguma coisa, Deus quer usar você com o que você tem. Segundo, que a gente pode tirar, que Deus ali, porque chegou o Mar Vermelho, ele fez o que? Um grande milagre. Foi um milagre ou não foi? Todo mundo atravessar. Um enorme milagre. E terceira parte, foi uma ocasião que ele pegou ali para acabar com o exército de Faraó. Mas você sabe que tem irmão que quando está assim, ele pega o cajado, joga no chão e corre. Aí Deus quer usar, aí está lá com o cajado, ele diz, eu vou usar. Aí a pessoa chega lá, balança logo as pernas, ai meu Deus, eu estou sem Deus, aí joga o cajado e corre. Exatamente. Aí a gente não pode ser assim na nossa vida. Então, irmão, nós temos que pegar e ter essa consciência que Jesus ele é ele que faz, é ele que vai te ajudar, é ele que vai tirar você do deserto, mas você precisa de uma coisa, que está lá no verso, primeiro para memorizar. Você precisa o quê? Crer que Ele é o único poderoso. Ó, tem alguém aqui da minha família, da tribo da família de casa. Eu poderia hoje estar aqui triste, sabia? Triste, desanimado. Senhor, você quer que vai ser? Eu fiz ontem uma colonoscopia e o médico tirou um negócio para lá de dentro do meu intestino e foi para fazer uma biópsia. Eu podia estar preocupado, será que vai ser aquela doença? Meu Deus? Será que você está entendendo? A gente, então, são essas coisas que chegam em nossa vida que é para a gente ficar o quê? Soltar o cajado, dizer, rapaz, eu não vou para a igreja hoje não, estou triste, aconteceu isso e tal. Você está entendendo a situação? Sem fé, né? Sem fé. Que Deus é esse que nós servimos? Irmão, você tem certeza 100% que Deus vai curar? Você tem 100% que não vai acontecer nada? Não. Você sabe por quê?
Deus não tem a obrigação, irmão, de fazer nada por nós, não. O que Deus tinha de fazer por mim, por você, Ele já fez, mostrou o seu poder, mostrou que Ele está com você. E se você chegar a dormir, o que é que acontece? Salvo. Ele leu aí, ó, no início, que quem está com Cristo, não sei se você Ainda que morra, tudo bem. Então essa tem que ser nossa alegria. Aí você quer morrer? Não, eu quero durar 100 anos, 200, 300, como Não. Mas se for para Ninguém vai matar o seu não vai fazer nada. Tudo é pagando de Deus. Eu só não posso deixar de glorificar a Deus e viver preocupado com as coisas deste mundo. Vai se lá para o inimigo. Então, é esse deserto que vem na nossa vida. Aí você sabe que a pessoa passa, irmão. Você sabe o que acontece quando acontecem essas coisas? Olha, você bota mais, ó. Oração. Você está entendendo? Você bota mais o joelho no seu chão. Se você botava 3 vezes por dia, você vai botar 10, Senhor. O que vai ser lá? Eu não quero que seja isso. Eu não quero... Você está entendendo a situação da gente? Então é isso. Pode continuar, irmão. Vamos para a quarta, senão o irmão não vai deixar de terminar, não. Quarta, a cura do cego, parte 2. Preste atenção agora. Os fariseus acusavam de Jesus de ser pecador por ter curado no que dia? No sábado. E defamaram o homem curado como nascido cheio de pecado. Aí agora vamos para os 5 tópicos para a gente adiantar. Interrogavam com persistência. Eles eram tão fariseus que ele foi interrogando várias vezes sem acreditar que ele tinha sido cego. Ou seja, um estava vendo e ele não acreditava que ele tinha sido cego. Segundo ponto, ameaçava com expulsão. Como a gente falou aqui, né, eles achavam que como uma armação e disse, ó, se a gente descobrir que foi armação, você vai ser expulso da cidade. Terceiro, fazia sérias acusações, acusava ele de um monte de coisa. Quarto, demonstrava descrença. E quinto, agia com intolerância. Aí aqui embaixo é a coisa mais interessante, diz assim, ó. A cegueira espiritual dos líderes religiosos é a largidade. O mendigo curado reconhecia o poder divino, mas os líderes que deveriam reconhecer o Messias recusavam-se à verdade. Olha só, eles que eram entendidos da palavra, que era para estar recebendo Jesus naquela época bem, eles eram para estar no lugar dos discípulos, andando com Jesus e glorificando a Deus. Eles estavam criticando, perseguindo e armando contra Jesus. Por isso que você vê aí ao contrário. O cego, depois que ele foi curado, ele estava tão crendo na certeza que Deus era com ele, tão certo que o poder divino estava sobre ele, que o cego começou a ter, parecia que o cego era mais religioso e os fariseus pareciam que eram descrentes, por causa do nível espiritual que eles tinham naquela época. Pode falar aí. E a dúvida era essa mesmo aí que ele falou, viu? Os fariseus achando que era os top ali na sabedoria e não fazer a vontade de Deus, enquanto aquele cego ali foi curado. Por isso que houve muitas dúvidas ali, né? E foi obrigado eles procurar quem? Vamos falar para o pai dele, ver se ele nasceu realmente cego, né? Interrogar, mandar abrir o olho, conversar, você não era cego. E aí começou igual aquela investigação por isso. Exatamente. Então aí começou toda essa polêmica, né? E aí houve uma pergunta assim: será que ele é profeta? Houve essa dúvida, né? Será que ele é profeta? Eu queria que um dos irmãos, eu não quero falar, depois eu peço que não abra um ponto específico é que quando os fariseus, na verdade, eles eram cegos espiritualmente, e o cego de verdade, ele parecia, mesmo ele cego, ver mais do que aquele fariseu. Exato. Eles perguntaram: quem é Jesus? Quem era Jesus? E como o cego foi curado? O cego respondeu que Jesus havia sido enviado por quem? Por Deus. Amém? Olha a fé do cego. O cego estava pregando para os fariseus. Isso. Em vez dos fariseus pregar para o cego começou a pregar para os fariseus. E isso também criou uma ira entre o cego também. Porque o cego começou a glorificar Jesus e ele disse: olha, esse homem foi enviado por Deus.
É interessante esse ponto. Qual versículo que o irmão vai ler, irmão? 9:32. João 9:32. João 9:32. Eu peguei na definição ali. É a mesma tradução dessa nossa Bíblia? Você já vai ler? Lê aí, João 9:32. João fala, vai ler. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego e nascesse. Vocês estão entendendo aí? Entendeu? Ele disse, desde que há o quê? Mundo. Desde que existia nação, ninguém nunca viu, nem no tempo de Moisés, nem uma pessoa fazer uma cura dessa que Jesus fez. Certo? Um cego que nascesse, ele chegar e abrir os olhos do cego. Por isso que houve essa dúvida todinha. E aqui tem um relato aí embaixo, né, que eu não vou ler para a gente mais para frente, que a gente vai terminar aqui, ó. Vai demorar. Do jeito que o senhor vai. Ia ser de 2 da tarde, agora é mais 4. Então a dúvida aí, irmãos, era que Jesus estava fazendo esses milagres todos, mas ele era o quê? Um pecador. Não é isso? Era um pecador. Aí ninguém o quê? Naquela época ninguém o quê? Acreditava. Como hoje, irmão, se você olhar para a cristandade do mundo, aquela tradição que levava eles a achar que Jesus ali estava transgredindo, era pecador. Hoje o mundo está do mesmo jeito. Quantas pessoas no mundo eles não conseguem se deparar com uma Bíblia na mão, com a verdade na mão, mas ele não se conecta com a verdade. Por exemplo, assim, você que está aqui, você acha que os 10 mandamentos de Deus é verdade ou não? É ou não é? É verdade, está na Bíblia, os 10 mandamentos, mas muitas pessoas olham com a Bíblia na mão. Se você lê para ele, você pode ler. Ele não, mas ele entende, ele entende. Só que não consegue botar no telefone. Por causa de quê? Da tradição do mundo. Por conta da tradição, o mundo já ensinou assim. É uma tradição que vem já de muito tempo, né? Desde Constantino, essa história que já vem. Então agora o mundo todo está conectado na tradição e não nos ensinos das escrituras. Aí se você for dizer, matar é pecado, fazer isso é pecado, isso aqui que está na lei também, a pessoa vai dizer não, porque a tradição já disse que não era, que foi mudado, para você deixar de acreditar. Muitas pessoas estão dessa forma no mundo. E são pessoas sinceras diante de Deus. Quinta-feira, a ressurreição de Lázaro. Quem está chegando no finalzinho. João 11 apresenta Jesus como amigo compassivo, que ao ressuscitar Lázaro, demonstrou seu poder divino e soberania sobre a morte. Olha só, agora ele não fez só um milagre para a pessoa que estava viva, ele trouxe uma pessoa morta à vida. Aí diz assim, ó, nessa narrativa Jesus apresenta as seguintes características: ele era amigo, intencional, corajoso, consolador, divino, compassivo, agradecido e autorreativo. Então você vê que nessa amizade que ele tinha com Lázaro e nessa situação que ele ressuscitou, a gente ganha grandes experiências para a nossa vida. Você vê que a irmã de Lázaro, e às vezes acontece conosco, nós temos uma visão tradicional do que pode ser feito e não pode. Às vezes ele está na igreja e pode ter a certeza que uma pessoa pode ser curada de nascença ou um paralítico andar, porque a gente leu na Bíblia. Mas se a gente não vê nada que é semelhante à Bíblia, que está na Bíblia, no dia de hoje, às vezes a gente não acredita. Por que eu estou falando isso? Vamos dar um exemplo. Se o irmão do céu, eu estava doente, eu fiz exame, fiquei doente, eu fui curado, você vai acreditar. Por que você vai acreditar? Porque muitas pessoas, quando nós oramos a Cristo, elas são curadas. Nós temos que entender que esse milagre da ressurreição de Lázaro era uma coisa naquela época lá inédita. Ninguém esperava acontecer aquilo, era uma coisa inédita. Então, tudo que é inédito é diferente. Então, a irmã de Lázaro achava que o fato de Jesus não ter chegado a tempo de curar ele na doença, já não poderia acontecer o milagre na morte. E aí Jesus vem com a cereja do bolo e ressuscita Lázaro. Pode falar aí. E assim, o mais interessante
é que quando Jesus soube lá que Lázaro morreu, você acha que Jesus não podia vir imediatamente e ali ressuscitá-lo, ou antes de ele estar doente, né? Orar e curar Lázaro. Lázaro poderia fazer igual o centurião que dava a ordem. Exatamente. E aí ele já estava curado, aí quando chegasse já estava curado. E Lázaro, ele era um amigo de Jesus ali, que Jesus contava com ele, e ele contava com Jesus ali verdadeiramente, né? Mas Jesus, quando ele soube, ele correu imediatamente? Não. Você sabe por quê? Porque primeiro ponto de Jesus, as coisas de Deus, nós temos que ter uma certeza que ela é de ordem, é tudo no tempo certo. Então ele deixou que Lázaro morresse, passou 4 dias lá. Quando ele chegou, a Marta disse: já cheira mal. Mestre, se o Senhor tivesse chegado, ele não teria morrido. Aí Jesus disse que a morte de Lázaro não era o quê? A morte dele, mas era para a vida. Ela disse: mas eu sei que na volta. Exatamente, na volta ele vai ressuscitar. Ela disse que sabia, né? Ou seja, ela conhecia que ele era uma pessoa de Deus que ficou e ia ressuscitar. Mas Jesus ali quis mostrar, irmão, algo, como ele disse aí, que ia chamar a atenção de todo mundo. E ali Jesus disse assim: Lázaro, sai para fora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem aqui já estudou Apocalipse e viu que lá, ao redor do trono de Deus, tem 24 anciões? Já viu falar disso aí, 24 anciões? Você sabe que quando Jesus disse assim: Lázaro, sai para fora, como só saiu Lázaro, saíram mais pessoas ressuscitadas, mas a Bíblia não relata isso. E os estudiosos sabem que lá no céu, em volta do trono de Deus, tem 24 anciões, e é suspeito ser esses que foram ressuscitados ali, juntamente com quem? Com Lázaro, que ela não relata quantos, mas outros foram, o poder de Deus tão grande, irmãos. E se aqui a gente tivesse tudo morto e Jesus chegasse assim, dissesse assim: Alberto, sai para fora, a gente também poderia ressuscitar tudo isso, só naquela palavra. Não, e o senhor vê quando Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que outras pessoas ao lado lá também ressuscitaram. E passaram no meio da cidade. Ou seja, aquele impacto, ele é tão grande que até quem não tem nada a ver com a história pega um pouco da rebaba da cabeça. Amém? Então, queridos, quanta lição a gente pode tirar para a nossa vida, né, irmão Araújo, aí, esse Deus o qual nós servimos, né? Esse Deus o qual está no controle da nossa vida, esse Deus que cuida, que faz milagre, a cada dia Ele faz tanto milagre bom em nossa vida, só que a gente o que não percebe. Você sai no mundo aí, no trânsito, sai de bicicleta, vendendo doce, o irmão no carro dele, o irmão Alberto, todo dia a gente vai para casa e volta, chega em casa e encontra todo mundo com saúde, né? Deus levou, nada aconteceu, irmãos, quanto milagre. Quantas pessoas que às vezes saem de casa e quando ele volta, né, já não volta mais para casa. Deus sempre tem cuidado de cada um de nós. Irmão, ainda vai para frente mais. Vou esperar a Ana voltar ali, que Ana, se não passa, foi beber água, dançou, volta, irmã. Meu irmão é bravo, fala muito. Aí deixa aí. Não, tá dentro. Pronto para beber água, pode ficar à vontade, tá ligado? Estudo adicional: a relação entre fé e milagres é complexa. Eis algumas questões para a discussão sobre o assunto. Por que os milagres de Jesus geraram fé em alguns e culto em outros? Primeiro detalhe. Segundo, por que a divindade de Cristo é essencial para a fé nele como Salvador? E terceiro, como funciona hoje o princípio expresso em 1 Coríntios? O primeiro ali da dúvida, vai ser objetivo e rápido. Porque os milagres de Jesus geraram fé e dúvida? É porque é muito fácil. Tem as pessoas que ela tem uma comunhão com Deus, ela tem um nível espiritual aqui. Então as coisas, quando acontecem ruim ou bom, ou as decisões que ela tem que tomar, ela vai entender que Deus estava ali atuando. Tem as pessoas que ela pode estar até dentro da igreja ou fora da igreja, a maioria mais fora, e ela não dá muita importância às coisas espirituais.
Então, para ela, às vezes o milagre é uma coisa que não acontece, ou que não aconteceu, é coincidência, é sorte, ou foi porque ela teve conhecimento com alguém, e aí ela passa a desacreditar. Por isso que o milagre geralmente vem com essa contradição, que gera dúvida se foi milagre ou não. Pode acrescentar alguma coisa? E a tradição também, né? A tradição ela entra nesse sentido aí, e a gente que estuda bem, ele sabe que tudo é verdadeiro, né? Mas a tradição daquela época, né, que era dos fariseus, causava dúvida, né? Se realmente era um milagre verdadeiro, se realmente ele era filho de Deus, se ele era pecador, né? Ficava essa dúvida aí. Agora a dúvida todinha era somente por causa do mandamento, do quarto mandamento da lei de Deus, o sábado. A dúvida era só essa. Amém? Vamos encerrando por aqui. Sábado que vem, cada um na sua sala, tá certo? E uma coisa interessante,